Olá, meu nome é Raquel e eu vou apresentar hoje o trabalho que eu desenvolvi na minha iniciação científica na Universidade de São Paulo, com orientação da doutora Thais Vasconcelos. Como muitos sabem, a extinção de espécies em resposta a atividades humanas tem aumentado muito nos últimos tempos. Em relação às plantas, isso pode ser ainda mais preocupante. Nesse mapa aqui, podemos ver o número de espécies de plantas extintas na modernidade por área, destacando aqui o leste do Brasil. Além disso, aproximadamente 46% de todas as espécies de angiospermas avaliadas até hoje pela IUCN estão em categoria de ameaça. Considerando a urgência de conservação de espécies e a limitação de recursos, a priorização de áreas para conservação tem sido uma preocupação recorrente. Locais de grande biodiversidade são comumente o foco de projetos de conservação, mas agora a conservação da história evolutiva também é um aspecto importante a ser considerado frente a essas mudanças globais. Nesse aspecto, cadeias de montanhas têm chamado a atenção por englobar uma grande biodiversidade, principalmente na questão da riqueza de espécies de plantas e sua associação com radiações rápidas e recentes que ocorrem nessas regiões, promovendo-as a locais com grande potencial de surgimento de novas espécies. No Brasil, podemos destacar a região montanhosa dos Campos Rupestres, foco aqui nesse projeto, a qual é composta principalmente pela Chapada dos Veadeiros e a Cadeia dos Pinhais. Esse ecossistema se distribui principalmente pelos estados de Minas Gerais e Bahia, no leste do Brasil, e tem essa característica rochosa. Nosso objetivo aqui é avaliar a conservação da história evolutiva nos campos rupestres, um ecossistema associado aos topos de cadeias de montanhas no leste do Brasil, caracterizado pela alta riqueza e composição única de espécies de plantas vasculares com numerosos endemismos. Para isso, usamos como grupo modelo o clado de Camecrista série Coriaceae, o qual possui 19 espécies. Podemos ver aqui alguns exemplos dessas espécies e seu hábito arbustivo no ambiente de campo rupestre. Essas espécies se distribuem ao longo das cadeias de montanhas no campo rupestre, a cadeia de Espinhaço e a Chapada dos Veadeiros, e essa distribuição foi apontada a partir da limpeza manual de bancos de dados públicos de distribuição dessas espécies. Para atingir nossos objetivos, foram implementados dois métodos, ambos utilizando o software R. ED, o qual agrupa tanto a singularidade evolutiva de cada espécie, relacionado ao tamanho do ramo associado a cada uma delas na filogenia datada, quanto risco de extinção que elas enfrentam, ou seja, suas categorias atribuídas pela avaliação de risco da lista vermelha da IUCN, apontadas aqui pelas cores dessas bolinhas. Esse método gera um valor único de priorização das espécies quanto à sua conservação. Além disso, usamos também a diversidade filogenética, o PD, o qual engloba aqui a relação das espécies entre elas por área, e que permite analisar a associação entre importância evolutiva e riqueza de espécies por área, gerando mapas que nos permitem observar áreas prioritárias para a conservação. Assim, nossos resultados mostram que os valores de ED para essas espécies, quando comparados ao de outras espécies também avaliadas com um método similar, são muito inferiores, consequência direta de seus ramos curtos na árvore filogenética e, então, baixos valores de singularidade evolutiva. Tal aspecto não é regra apenas para a camecrista, mas sim para outros grupos de plantas também de campo rupestre. Ademais, quando observada a análise da distribuição dos resíduos associados ao PD, nota-se que as áreas de campo rupestre com altos valores de PD não correspondem necessariamente às áreas com altos valores de riqueza de espécies para esse grupo de estudo, destacando aqui a região de Grão-Mogol. Entretanto, gostaria de destacar que os nossos resultados não reduzem a necessidade de conservação da área, já que a história evolutiva vinculada a esses processos de radiações rápidas e recentes devem ser considerados por seu mérito próprio, ainda mais quando considerado o alto risco de extinção que essas espécies dessa região enfrentam atualmente. De modo geral, nossos resultados evidenciam tanto a necessidade de conservação de campos rupestres, quanto a falta de métodos avaliativos para a priorização na conservação de locais com radiações rápidas e recentes. Espero que tenha gostado e caso tenha ficado alguma dúvida ou sugestão, estou à disposição. Muito obrigada por assistir.